De modo que você tem que sempre ter esse tipo de consciência, né? O que eu estou fazendo nesse mundo e qual a consciência que eu estou nesse mundo, porque esse mundo nada mais vai ser do que uma projeção do meu estado consciente de ser. Aquilo que estou consciente de ser é o resultado de eu criar, né, co-criar com o divino um mundo adequado para exercer as minhas atividades, desde o nascimento até a morte dessa forma física, né, no caso aqui, dessa forma humana no qual estou. Então, pegando o Bhagavad Gita aqui, vamos ler aqui primeiro, ó. Então, Deus ele está falando para Arjuna, né? Vou ler o verso inteiro, ok? Depois a gente vai discutindo aqui, vai refletindo sobre um pouco cada palavra, cada estrofe, né? Então, Krishna está falando: eu sou a meta, o sustentador, o Senhor, a testemunha, a morada, o refúgio e o amigo mais querido. Sou a criação e a aniquilação, a base de tudo, o lugar onde se descansa e a semente eterna. Então, gente, olha só que incrível, que legal isso, ver, né, a própria Suprema Personalidade de Deus está se auto-explicando aqui nesses versos. Porque quem seria, né, quem seria a pessoa ideal para se falar dela mesmo, né, no caso de Deus, senão o próprio Deus. Por isso que nós temos que aceitar, né, as palavras do Bhagavad Gita. O próprio divino se manifestou aqui nesse chamado mundo material. Ele faz isso porque ele tem poderes inconcebíveis, ele é absoluto, não entendemos muito bem como Deus se manifesta nessa forma, né, nesse passatempo da Batalha de Kurukshetra, mas foi assim que aconteceu e ele está se revelando. Inicialmente nós temos que ter uma confiança nas palavras de Deus, certo? Então, o Senhor Krishna, ele está dizendo que assim, que eu sou a meta, né? Todo mundo tem um objetivo na vida, natural, né? Todo mundo está caminhando com a mente, de modo que a mente cria essa diversidade de objetivos ou metas. Mas no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, né, o próprio Deus, ele está dizendo, você tem que entender que eu sou a meta. A meta, eu sou o caminho que vocês devem, né, atingir dentro daquilo que é o seu propósito eterno. Podemos atingir vários objetivos temporários nesse mundo, com esse nosso corpo físico, mas não é a mesma coisa do que atingir, né, a meta suprema, a meta que vai nos libertar completamente de todos os objetivos temporários que porventura tenhamos, né, sob a ilusão de que somos esse corpo material a ser conquistada. Então a meta, Deus ele está falando, não importa o que você faça nesse mundo, independente dos seus sonhos, dos seus objetivos, entenda que a meta final de tudo sou eu. Então essa é a primeira reflexão que devemos ter, né, nesse maravilhoso verso do Bhagavad Gita. Estou falando sobre, né, o verso 18 do capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. Então, a meta, né, deu para entender. Se você pode ter vários objetivos ilusórios na sua vida, que se chama de futuro, mas você tem que ter uma meta de hoje, de agora, de sempre, da vida inteira, que é Deus. Já que você é um servo eterno, amoroso de Deus, você tem que viver nessa meta diária, nesse propósito de despertar cada vez mais o seu amor pelo Supremo. Essa é a meta. Enquanto você não conseguir dia a dia a viver nessa consciência amorosa em relação ao divino, então a sua vida basicamente é um sonho perdido, uma vida inútil, certo? A partir do momento que você se fixa nos pés de lótus do Senhor e se rende a Ele,
naturalmente, a sua vida é uma vida de sucesso desde esse momento em que você compreendeu que não adianta conquistar vários objetivos materiais que serão, né, dissolvidos com a morte, mas que você é um espírito eterno e que você tem que se situar naquilo que você é em relação a um objetivo supremo. E esse objetivo supremo, o Senhor Krishna está falando aqui nesse verso 18, né, do capítulo 9 do Bhagavad Gita, se expressando diretamente: eu sou a meta, certo? Eu sou a meta. Eu sou o objetivo único de todos os espíritos, independentemente de tudo aquilo que eles pensam, sentem, desejam, que querem realizar nesse mundo, tá? Então realiza suas coisas nesse mundo, mas entende que isso é ilusório, não se envolva, não se apegue a esses objetivos e simplesmente, né, se você for se apegar ou desejar fortemente algo na sua vida, deseje Deus, tá? A suprema personalidade, o Senhor Krishna, conforme ele explica no Bhagavad Gita. Depois, o Senhor Krishna está dizendo: eu sou o sustentador, certo? Sustentador, a pessoa que está mantendo a existência de todo mundo. Geralmente nós, em função do falso ego, ou seja, da falsa identificação com essa forma material, achamos que estamos controlando e sustentando a nossa vida, primariamente assim, essencialmente achamos que nós estamos controlando tudo, certo? Mas não é assim. Existe um controle supremo por trás de cada espírito, ok? E esse controle supremo, o Senhor Krishna está dizendo que é ele. De modo que Deus está no nosso coração como a manifestação do Senhor Vishnu, e esse Senhor Vishnu está sustentando não só a nós, como toda a existência, ok? Então, quando você vê os animais, né, que nem pensam como a gente, com esse falso orgulho, com esse falso ego, os passarinhos, as plantas, os planetas, os universos, tudo está sendo sustentado por Deus. De modo que você tem que ser um pouco mais humilde, sair desse seu mundinho, né? Mundinho de soberba, onde você se acha, né, o máximo do máximo, onde você fica competindo com os outros, colocando as pessoas para baixo, de modo que isso tudo é uma grande ilusão, né? Os últimos serão, os primeiros serão os últimos no reino de Deus, diz o Mestre Cristo. Então tem que ter humildade, entender quem está sustentando toda essa existência, quem está dentro, o poder supremo que está dentro do seu coração, te conduzindo amavelmente para a autorrealização, para a conscientização espiritual na sua vida, nessa forma humana, certo? E quando você entende que Deus é o sustentador de tudo, que Ele que está te conduzindo nessa vida, naturalmente você passa a viver em gratidão, nessa lembrança constante de quem é, né, aquele que está acima de tudo e de todos, que é o Senhor Krishna, conforme ele está narrando nesse verso diretamente, né? Não tenha dúvidas, eu sou o ser que está mantendo tudo, e se você estiver comigo, eu vou manter a sua vida espiritual e também vou trazer para você as coisas materiais. É isso que o Mestre Cristo está dizendo, né? Em primeiro lugar, busca o reino de Deus, entenda que Ele é o sustentador, aquele que está mantendo tudo na vida de cada um, e então tudo mais vai ser acrescentado à sua vida, porque você realmente tem sido, né, leal, sincero e principalmente tem essa consciência incrível de saber, né, quem é quem nessa história da sua experiência humana nesse mundo material atualmente no planeta Terra, ok? Depois aqui, Krishna está falando que ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor Krishna, é o Senhor. Não existe alguém para você
adorar que seja o seu Senhor, seu patrão, seu amo, o único Senhor dos semideuses, dos seres elevados, né, de tudo, é Deus, é o Senhor Krishna. Então, se você tiver que querer obedecer, adorar alguém, né, seguir, então o Senhor é a suprema personalidade de Deus, conforme ele explica aqui como mais uma forma de compreendê-lo no Bhagavad Gita, conforme ele está se auto-explicando para Arjuna no Bhagavad Gita, tá? Então a gente vê aí muita gente no mundo querendo ser o Senhor, com muito poder, né? Achando que tem poder, mas não tem poder nenhum. Todo poder que qualquer pessoa tenha é dado por Deus, e todos nós não somos senhores, somos servos do Senhor Supremo. Essa é a posição real, essa é a posição que você deve entender completamente enquanto estiver aqui nesse mundo, né? Esse mundo aqui que é um mundo de sonhos, onde através dessa falsa concepção de que somos os senhores, estamos nos perdendo, nos envolvendo cada vez mais com a energia material. Quando você quer possuir, ser senhor das coisas, das pessoas na sua vida, você vai se enredando cada vez mais com a energia material, e daí você perde todo o bom senso, de modo que a pessoa que está vivendo corretamente nesse mundo e fluindo, né, num plano de ascensão superior, é aquele que está vendo que é Deus que é o Senhor de tudo. Então adore o seu Senhor, cante o santo nome do Senhor, estude as palavras do seu Senhor. Então, né, deixamos aqui as nossas reverências aos pés de lótus do Senhor Supremo. Aqui nesse verso também, Krishna está se revelando como a testemunha. A testemunha, né? Deus, ele está vendo tudo o que você faz, porque tudo é Deus. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. De modo que tem gente que acha que pode enganar Deus, pode fazer, né, dar o jeitinho no trato com Deus. Então é muito importante você captar isso, né, que Deus é a testemunha. Não há como, certo? Não há como você fazer algo sem que Deus saiba. Mesmo porque você é uma parte integrante de Deus. Você é Deus em ação, né? Um micro-Deus em ação nesse mundo, certo? De modo que isso quer dizer, de uma forma mais assim, abrangente, sobre o karma, né? Tudo que você faz, tudo que você semeia, você vai colher como um resultado. Então não adianta você tentar surrupiar, né, o seu passado, camuflar, mascarar, porque tudo que você está fazendo é o resultado que você vai ter na sua vida, que você está tendo exatamente nesse momento. Então, você não pode enganar a pessoa suprema, que é a testemunha suprema, no coração de todo mundo. Por isso que esse mundo caminha perfeitamente. Ok? Quanto mais você ascensiona em consciência, em qualidades superiores, né, em valores espirituais, melhor o tipo de corpo que você vai tendo sob a assessoria interna da superalma, que é a testemunha suprema, né, o Deus interno, e você vai sendo conduzido em ações intuitivas nesse mundo para estar encaixado dentro do plano de Deus, para fazer com que tudo prospere na existência divina. Compreende? E aí você, né, segue a sua vida sem também ficar preocupado, eu vou fazer algo errado, mas aí Deus vai vir e você fica com medo de Deus. Não é assim. O espírito que está realmente consciente de Deus, ele entende que Deus, ele está ali testemunhando, porque é ele que está dando os resultados da vida de todo mundo. Essa vida material, por exemplo, eu estou encarnado aqui, falando, né, sobre o divino, me empenhando na vida espiritual, porque Deus, ele testemunhou o que eu fiz na vida passada, e aí me deu uma forma humana, numa condição adequada para eu
ser mais espiritual, né? Na vida passada, de repente, eu cultivei muito a minha vida espiritual e não lembro nessa vida, né? E aí Deus me deu as condições espirituais. Então Deus é a testemunha. E nessa vida Deus ele continua no coração de cada pessoa e na vida posterior essa pessoa vai receber aquilo de acordo com o que a testemunha suprema observou no caminho que ela determinou a seguir. E daí, se você está se dedicando à vida espiritual, despertando o seu amor a Deus, então essa testemunha suprema, após a morte dessa forma humana, vai te conduzir para o mundo espiritual, o mundo puro do espírito Vaikuntha Loka Dhamma Vrindavana. Depois aqui, Krishna está falando que ele é a morada, né? Se todo mundo, se tudo está dentro de Krishna, de Deus, e se Deus está dentro de tudo, ele é a única morada. Não existe outro lugar para estarmos senão em Deus. Só existe uma possibilidade de existirmos em Deus, de pensarmos em Deus, né? De caminharmos em Deus, de respirarmos em Deus. Não há eu e Deus, assim, do lado de fora, nesse sentido de não ter uma forma integrada de viver. Deus, ele está sempre, né? Estamos sempre vivendo em Deus e Deus está vivendo em nós e tudo é o divino e precisamos ter somente essa consciência e caminhar na nossa vida, nessa experiência humana, entendendo que não há possibilidade de você jogar fora, né, do campo divino. Então é isso que Deus está falando, eu sou a morada, né? Por isso se diz assim, renda-se aos pés de lótus de Deus, o Senhor Krishna, porque ele é o refúgio supremo. É dito assim, né? Eka Sharanam. Eka quer dizer único e Sharana refúgio. Deus diz no Bhagavad Gita, eu sou o único refúgio. Não há outro refúgio, não há outro Senhor, não há outra meta, a não ser Deus. Certo? Então não tem saída, não existe todo outro tipo de saída que você pense na sua vida ou solução, é especulação mental, é sem sentido, é fora da compreensão, porque isso aí é um bom senso, entenda, tudo é Deus, não existe outra coisa além de Deus. A morada que você se encontra é em Deus, esteja você no mundo material ou no mundo espiritual, na forma humana ou na forma mineral, não importa, você está sempre morando em Deus. Por isso que fala que o reino de Deus está dentro de vós, porque tudo é o reino de Deus, você só tem que se situar nessa consciência de que tudo é a morada de Deus e que Deus sendo o Senhor, você trabalha para ele como um servo eterno amoroso, já que você é uma parte integrante dele. Você também é Deus, no sentido qualitativo da energia espiritual, tá? Então, é muito bom saber isso. Então, Deus é a morada suprema. Aí, naturalmente, depois, a próxima palavra que ele diz é que ele diz que eu sou o refúgio, certo? Você tem que se refugiar em Deus para seguir a sua vida, né? Você está se refugiando em quem? Em que? Em qual ideal? Certo? Você tem que se refugiar em Deus, ele é o refúgio, né? Assim como você tem um exemplo, você vai voar no avião, né? Vamos dizer assim, e aí você vai ter que se refugiar em quem? No piloto, certo? Você vai ter que se render ao piloto, acreditar que o piloto vai te deixar no destino ao qual você deseja chegar. Então Deus falou assim, você tem uma vida material, você tem que subir no avião da sua consciência e daí deixar eu, dentro do seu coração, te conduzir para o destino supremo, que é o mundo espiritual, onde você, sem essa forma física, vai estar em contato com Deus maravilhosamente lá no mundo espiritual, né? Então, é o refúgio.
Muitas vezes, mas eu tenho que me refugiar naquela pessoa porque ela, né, tem muito dinheiro, ou tem muito poder, ou tem muita fama, certo? E aí ficamos encontrando pessoas, objetivos, coisas para fugir da nossa realidade espiritual. Tão logo você saiba que você é um espírito servo, eterno, amoroso de Deus, parte integrante de Deus, você se refugia em Deus. Esse refúgio significa a rendição aos pés de lótus de Deus. Tão logo você se refugia em Deus, sua vida se torna segura, já que tudo é Deus. Se você caminha em Deus, namorado de Deus, refugiado em Deus, com certeza a sua vida vai ser maravilhosa, cheia de bênçãos, e você vai atrair para a sua existência tudo aquilo que é favorável para, né, a sua chamada iluminação ou autorrealização aqui nesse planeta Terra. E aí Deus também diz, né, que eu sou o amigo mais querido. Olha só, o próprio Deus ele está falando para Arjuna, que somos nós, né? Arjuna é o representante do ser humano. Então, Cristo está falando, eu sou o amigo mais querido. Né? Às vezes ele está buscando tantos amigos para tirar a nossa solidão, ou que estamos tristes. E Krishna fala, mas se você me realizar dentro do seu coração, você vai ver que eu sou o seu melhor amigo, porque o que é o amigo? O amigo é aquele que quer o bem para o outro, certo? Que quer a felicidade do outro. E Krishna é o melhor amigo, ele é o amigo máximo, o amigo supremo. Krishna é maravilhoso. Entende? Quando você fizer amizade com Krishna, todos aqueles seus chamados amigos, não são amigos, são amigos nessa encarnação humana, mas na verdade sempre tem um interesse, uma carência, ou algo que você faça junto dessa pessoa que outras pessoas não façam, ou a pessoa quer elogio, né? Então considera amigo aquelas pessoas que estão meio bajulando. Porém, Krishna, o Senhor Supremo, né? Deus, ele está falando, quem poderia ser o melhor amigo do que eu? Entende? Então faça amizade com Deus, que é o ser mais rico, o ser mais poderoso, o ser mais amoroso, mais simples, mais bondoso, magnânimo, o ser mais sábio, o ser mais renunciado. Entende? Tudo, todas as qualidades, tudo que existe na existência vem desse amigo supremo. Nós só temos esse sentimento de amizade por outras pessoas, porque esse sentimento de amizade, originalmente, ele existe em nosso coração em relação a Deus. Temos que despertar a originalidade desse sentimento em relação a Deus para seguirmos a nossa vida fazendo amizade não só com as pessoas, mas com a vida inteira, com toda a existência. Todo o universo será nosso amigo quando vivermos nessa consciência de amizade com o Senhor Supremo em nosso coração. Então pensem nisso, né? A vida vai se tornar a sua amiga se você se tornar amigo daquele que é a fonte de toda a vida. Compreende? Isso é muito simples entender, mas você precisa se render, você precisa ouvir mais o que Deus está falando no Bhagavad Gita. Coisas simples, né? Mas aí você fica nesse falso ego, né? Se achando, certo? Tendo ideias outras de que, não, eu tenho essa vida material, eu tenho que me dedicar a Deus, à religião, à igreja. Não é assim, Deus é um amigo o tempo todo no seu coração, ele está acontecendo momento a momento, eternamente. Eternamente você está vivendo em Deus, nessa amizade querida, em que você pode se relacionar com Deus em vários tipos de humores. Eu particularmente gosto do humor divertido, né? Onde Krishna dá aquela inteligência para você, dá aquela pegada completa da existência. Então você tem que acordar. Não fica aí pisando no mesmo lugar, com esses amigos, com essa desconfiançazinha. O amigo hoje se torna inimigo amanhã, o inimigo, né, de hoje se torna amigo amanhã. Então esse tipo de amizade aí não vale. O que vale é a amizade de Deus. É eterna. Deus nunca vai te trair, ele sempre vai ser fiel. E você só tem que acordar, despertar o seu amor e se relacionar com Deus. E seja feliz onde você estiver, porque onde você estiver é a morada de Deus. Compreenda isso, não separe as coisas, o material e o espiritual. Certo? Fique com Deus e seja feliz.
Qual o problema de compreender isso? Então, Krishna está falando, eu sou o amigo mais querido. Mais querido, pense nisso, pense. Quem seria a pessoa ideal para eu fazer amizade? O mais querido. Vamos fazer amizade com o mais querido. E, naturalmente, todos os seus amigos nesse mundo material são partes integrantes daquele que é o mais querido. Certo? Você só pode ser amigo de verdade das outras pessoas quando você estiver vivendo nessa vibração da queridagem suprema. Medita nisso. É óbvio. Ok? Depois, Krishna está dizendo aqui, vamos ler aqui, eu sou a criação e a aniquilação. Tudo que está sendo criado, né? Todo o universo, a criação, a aniquilação de tudo que existe no universo é feito por Deus. Isso é óbvio. Né? Qualquer um pode entender, né? Que nada pode existir sem o consentimento ou aprovação de Deus. E tudo que você está criando e retirando da sua vida, através do seu poder co-criador com Deus, é Deus que está favorecendo a sua vida. Quando o Senhor Brahma, por exemplo, o criador do universo, quis criar o universo, né? Ele co-criou com Deus. Deus deu potência ao Senhor Brahma, o primeiro ser vivo criado nesse universo, para criar o universo. O Senhor Brahma mesmo não tem poder para criar nada. Mas através de Deus, né, o Senhor Garbhodakashayi Vishnu, que é uma expansão de Krishna, ele criou esse universo no qual estamos agora. E nós temos o poder divino também para criar a nossa própria realidade e também destruir a nossa realidade e também manter a nossa realidade em junção, em união com Deus em nosso coração. Quando estamos no reino de Deus, no nosso coração com Deus, com Paramatma, super-alma, naturalmente passamos a ser co-criadores poderosos nesse mundo. Se estamos vivendo no amor com Deus, nessa relação amistosa, né, de queridagem, naturalmente tudo será manifestado na nossa vida. Isso que significa, né, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo que você quiser vai ser acrescentado na sua vida, porque você está trabalhando aí no nível interno de coração e amor, devoção com Deus. E lógico que tudo que você vai criar na sua vida vai ser algo ligado à espiritualidade, ao que é favorável à felicidade das outras pessoas. E você vai destruir na vida das pessoas e na sua vida tudo aquilo que é inconsequente, insensato, aquilo que afasta a pessoa, né, da realidade espiritual. Então fique ligado nisso. Né? E Deus está falando, e esse universo todo que você está vendo aí, achando enorme, é uma poeira cósmica dentro da minha existência espiritual. Eu que estou criando e aniquilando tudo. Quando você sabe disso, como que você não vai se render a esse ser supremo, maravilhoso, que está exatamente agora dentro do seu coração? E logo depois, o Senhor Krishna está falando, eu sou a base de tudo, certo? Nenhum alicerce individual, coletivo, planetário, galaxial, universal pode se manifestar se não tiver a base divina. Tudo vem do Supremo, tudo vem, na nossa vida mesmo, tudo que você está manifestando agora, esse corpo material, seu corpo astral, seu corpo mental, seu corpo de inteligência, seu falso ego, tudo está vindo de quem? Do seu espírito, nesse nível, né, individual, de micro-universo. Porém, tudo vem na verdade, de Deus. Você é uma parte integrante de Deus e por isso você manifesta na sua vida particular aquilo que você pretende dentro da sua consciência. Você pode se degradar ou pode se elevar, mas você tem que entender que a base de tudo o que se manifesta nesse mundo, que é você como espírito, você é um alicerce pequenino dessa base suprema chamada, né, Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, dessas expansões de Deus que criam a condição favorável de manifestarmos a nossa experiência nesse mundo de acordo com a nossa inteligência, com a nossa consciência, né, com aquilo que estamos conscientes de ser através da nossa sabedoria e da nossa entrega a esse ser, né, que basicamente também tem que ser o nosso amigo mais querido.
Então, Deus é a base de tudo. É igual quando você vai fazer, por exemplo, um pão. Tem o pão doce, o pão azedo, pão fermentado, pão de sal. A base é o trigo, né? Que forma todas essas coisas. E a base de tudo que existe é o quê? É o Brahman, é a refulgência que emana de Krishna. Então, por isso que Deus fala, eu sou a base de tudo, né? Tanto dentro do seu coração, quanto, né, dentro da sua consciência. E depois, né, o Senhor Krishna, ele fala assim, eu sou o lugar onde se descansa. Deixa eu ver se é isso mesmo. O lugar onde se descansa, certo? Às vezes a gente quer buscar esse refúgio, a gente quer entender as coisas, o mundo é muito agitado, a mente nos leva para lá, para cá, ficamos completamente, né, cansados, importunados, muita angústia, muito sofrimento, muita alegria, mas a gente quer parar. Já reparou a pessoa quando viaja muito no mundo, viaja, ou que tem uma vida que tem muitas coisas chamadas, entre aspas, agradáveis, ou que mora num lugar lindo, chega a hora que ela cansa daquilo tudo. Não importa como está a sua vida, com quem você está, os lugares que você mora, o seu poder aquisitivo, isso não importa, nada disso. Vai te dar descanso espiritual. Certo? Aí Deus está falando aqui, você tem que aprender a descansar em mim. Todos os dias senta em meditação, canta meu nome, ouve meus passatempos, ouve alguém falando sobre mim. Então Deus está falando isso. Seja esperto, aprenda a descansar em mim. E daí você vai se tornar um ser meditativo na medida que seu amor for se rendendo a Deus. Você vai entrar numa plataforma chamada transcendental. E quando você estiver nessa posição, que é chamada Shuddha Sattva, bondade pura, você vai caminhar nesse mundo descansado, independentemente se o mundo está bom, se o mundo está ruim. Então, esse descanso em Deus significa que você atingiu a paz interna, onde você transcende as dualidades da mente e passa a ser um cooperador, um colaborador da energia divina no plano de Deus, para, através da sua associação, da sua luz, da sua paz, do seu amor, você conquistar outras almas para ficarem nesse estado interno que você se encontra, porque você entendeu que Deus falou que Ele é o descanso de tudo, é a morada, é o refúgio, é a meta. Compreende? Então, isso aí é muito legal que Krishna falou. Eu sou, né, o lugar onde se descansa, tá? Esse lugar é onde? É dentro do seu coração, onde está Deus. E aí é o reino de Deus. Ou no mundo espiritual, onde está Krishna, em Vrindavana, ou em Vaikuntha Loka, certo? Então, os lugares de descanso são os lugares onde estamos vivendo em plena consciência espiritual, nessa conexão amorosa com Deus, o Senhor Krishna. E por fim, né, o Senhor Krishna, ele está dizendo nesse verso que eu sou a semente eterna. O que é a semente? A semente é aquilo do qual tudo brota. Então esse universo é uma árvore que brotou da semente do desejo supremo, que não é diferente em termos absolutos do próprio Senhor Supremo. Então, tudo que você vê como existente está brotando dessa semente da realidade divina, certo? Então, esse universo aqui, antes de existir como, né, o universo com todas as galáxias, com todos os planetas, com todas as hierarquias superiores, com todos os demônios, com todos os acontecimentos, milagres, qualidades, defeitos, tudo isso surgiu inicialmente quando Deus entrou no universo. E aí tudo começou a se manifestar através do poder criativo do Senhor Brahma, através do poder, né, de transmutação, de transformação do Senhor Shiva e através do poder de manutenção do Senhor Vishnu, que, né, mantém todo esse universo, cada átomo, e também está dentro do nosso coração. Então, essa semente, né, você tem que se tornar uma semente dentro do seu contexto espiritual para você alcançar essa consciência, essa árvore da consciência
que vai dar frutos para alimentar aquelas pessoas que estão em escuridão, em trevas, em ignorância. Compreende? Então, Deus é a semente original de todo amor, de toda sabedoria, de todo prazer, toda bem-aventurança, toda felicidade. Se você se associa com Deus, né, com a árvore divina, já que você está vivendo uma experiência aqui dentro desse universo, entende que esse universo tudo é Deus, é a morada de Deus, é o refúgio de Deus, que esse universo, ele é o seu amigo supremo existindo para te ajudar sempre. Não é para existir sofrimento, medo, insegurança na sua vida, frustração. Se você está com Deus, realmente está com Deus, nessa verdade suprema que você está confiando, seguindo firme, fazendo a prática espiritual diária para se iluminar, né? Já que essa forma humana se destina à sua autorrealização espiritual, aí você vai notar que esse mundo não é uma luta, não é algo ruim, é uma escola onde você vai passar de ano facilmente se você ouvir as palavras do professor, né, supremo no Bhagavad Gita. E aí esse verso está falando, né, todas essas qualidades ou todas essas percepções que você tem que ter de Deus. É Deus falando, ó, me perceba assim, para que você não caia da sua posição de espírito puro no mundo da ilusão. Pare de sonhar, desperte, acorde na sua consciência, né, sublime, e passe a existir em Deus nessa visão maior, interna, conforme Deus está se revelando nesse verso. Então tudo isso é muito maravilhoso, é muito incrível, certo? Um verso só do Bhagavad Gita, olha só quanto que nós conseguimos, né? Quem prestou atenção realmente nessa aula, né? Então imediatamente você tem que se render a Krishna e parar de reclamar, de se lamentar, de ficar com ansiedade de futuro. Entenda que se você está com Deus, tudo na sua vida vai ser favorável, mas você tem que manter essa certeza na sua vida. Você é o Criador, né? O co-criador com Deus da sua vida nesse universo. Seja responsável pelas suas escolhas. Não vacile. Essa forma humana é a forma maravilhosa para você chegar a esse ponto de compreensão. Então eu desejo, né, do fundo do meu coração, que você atinja esse ponto do qual eu, por exemplo, estou vivendo. Na minha vida tudo é maravilhoso, o meu karma é bom, e o que eu estou carregando aqui nessa vida, o que eu estou alimentando ou retroalimentando dia a dia, eu sei que Deus, ele está registrando tudo como a testemunha suprema, e eu tenho esse desejo natural de, como parte integrante de Deus, viver integrado com Ele na consciência maior que for no tempo de Deus, certo? Estou evoluindo, né? Ainda sou um ser caído, estou aqui nesse mundo material fazendo o meu esforço para atingir esse ponto da devoção pura. Entre trancos e barrancos, né? A gente vai chegando lá e vai tentando passar isso para as pessoas, né, que porventura o Senhor Krishna, Deus, coloque em contato aqui ao ouvir uma aula dessa. Então é meu desejo sincero que todos vocês pensem profundamente nisso, descansem em Deus, né, na cama da realidade, na cama da verdade suprema, e saiam desse mundo onde só há demônios, né, especulando sobre necessidades humanas que no final vem a morte e tira tudo. Então fique aqui e agora em Deus, completamente absorvido. Estude todos os dias o Bhagavad Gita, ouça aulas falando de Deus, cante o santo nome, associe-se com pessoas que realmente entregaram as suas vidas ao divino, certo? Se divirta nesse mundo material com moderação, certo? Não precisa renunciar, abandonar o mundo. Viva em Deus completamente, em primeiro lugar, certo? Como a meta da sua vida, e as outras coisas você vai acontecendo, vai se divertindo, né? Mas com moderação, com essa inteligência de que você sabe que tudo isso que você possa estar almejando na sua vida são coisas temporárias, fazem parte de um sonho cósmico. Então acorde, entre agora mesmo no reino de Deus, cante o nome divino, né? E seja feliz, e seja um propagador das bênçãos divinas que chegam ao seu coração, nesse sentimento bem-aventurado,
para repassar isso para as outras pessoas que nesse momento podem estar sofrendo, depressivas, com estresse, perdidas completamente, sem saber para que serve essa maravilhosa forma humana quando usada conscientemente para um propósito divino, né, ou espiritual na vida de quem está aqui agora passando por essa experiência terrena. Ok? Então eu vou deixar um beijo para todos e vou terminar recitando de novo, certo? O verso aqui do Bhagavad Gita, verso 18, né? Aqui, ó, verso 18. Então, ó, reflitam com a lição de hoje, tá? Krishna está falando, eu sou a meta, o sustentador, o Senhor, eu sou a testemunha, eu sou a morada, eu sou o refúgio e o amigo mais querido, sou a criação e a aniquilação, a base de tudo, o lugar onde se descansa e a semente eterna. Lindo, lindo, lindo verso. Fico emocionado ao ler um verso desse e poder estar passando aqui para vocês nessa forma mais descontraída e informal, que eu acho que o Senhor Krishna é muito simples, informal, e ele está sempre usando as almas que estão conectadas com ele de um modo muito descontraído, não precisa de toda aquela pompa, daquela formalidade, você só tem que se render a Deus e deixa a sua vida acontecer. Seja verdadeiro nessa entrega a Deus, e daí você não vai precisar de mais nada a não ser, né, a sua energia para transmitir essa realidade que você está vivendo internamente de um modo bem-aventurado, cheio de paz, cheio de amor, de gratidão e de desejo sincero de levar a sua iluminação para as outras pessoas. Ok? Porque todo mundo é um espírito, todo mundo é iluminado, todo mundo é um devoto puro de Deus, só que as pessoas esqueceram disso, estão vivendo numa tremenda aparência, né? Maia, aquilo que parece, mas não é. Ok? Um beijo no coração. Amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!